Bom dia, segundo ano, tudo bem? Aqui tá falando o professor João, tá? Seria o professor de Química de vocês, tanto de Química 1 quanto Química 2, tá? Aqui é Química 2. A gente vai falar do capítulo 1 de Química 2, soluções, tá? Já vou avisar, Química 2, muita matemática. Normalmente o pessoal tem mais dificuldade, mas a gente vai dar tudo certo, tá? Então vamos começar aqui a teoria. De soluções. O que é uma solução? Ó, solução basicamente é a mistura de um solvente com um soluto, tá? Esse solvente, na 99% das vezes que a gente vai ver aqui é água, né? Vai ser sempre água. E o soluto, aí esse soluto aqui, ele pode ser algo que vai ser dissolvido na água. Então vamos trabalhar algumas coisas aqui em mente. Solvente é o cara que tem maior quantidade, né? Que é a água no caso, né? A água é o seu solvente universal, tá? O que é solvente universal? É que na maioria dos casos no mundo inteiro a água é tal do solvente, tá? O soluto é o que tem menos quantidade e ele pode estar sólido ou pode estar líquido, tá? Vou dar dois exemplos simples aqui, ó. Primeiro exemplo, água com sal, né? Se você botar sal na água e misturar, o sal vai ser dissolvido na água, né? Agora eu vou dar um exemplo de soluto líquido. Álcool, né? Já viram aqueles álcool, até o álcool gel, né? Mas já viu aquele álcool 70%, aquele álcool que tem ali sempre na despensa da casa? Então, aquele álcool, ele não é só tem álcool ali, aquele álcool está dissolvido na água, só que o álcool é uma coisa líquida, tá? Mas você não consegue ver, né? Porque ele está dissolvido, tá? É diferente, por exemplo, água e óleo. A água não dissolve o óleo, né? Então você não consegue ver só a água ali, seria a água e o óleo, né? Muito bem. Então, vamos saber o quê? Que o solvente vai dissolver o soluto. E em cima desses conceitos, a gente vai trabalhar algumas classificações, quando, por exemplo, o solvente não consegue mais dissolver o soluto, tá? Então, a gente vai ver isso aqui. Vamos continuar. Primeiro conceito que vocês precisam saber, coeficiente de solubilidade, tá? Qualquer soluto tem algum coeficiente de solubilidade, tá? O que é esse coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que o solvente consegue dissolver, tá? Como funciona isso? É o seguinte, tem a água é o solvente. Ele que vai trabalhar para dissolver o soluto. Eu vou começar a adicionar soluto lá. A água vai e dissolve ele. E aí, você olhando a solução, parece que só tem água, né? Só que aí eu vou começar a tacar muito soluto, muito soluto, muito soluto. Vai ter uma hora que a água, o solvente no caso, vai falar, não aguento mais dissolver aquele soluto, tá? Quando ele chega nesse ponto que ele não consegue mais dissolver, cheguei no coeficiente de solubilidade, tá bom? Ou seja, é o máximo que o solvente consegue dissolver o soluto. Isso em termos dessa unidade aqui, tá? Que é o quê? Massa de soluto, gramas de soluto para cada 100 gramas de água, tá? É como se fosse assim, 100 gramas de água, tem 100 gramas de água ali, tá? Se eu, por exemplo, a água só consegue dissolver 20 gramas daquele soluto, significa que é o quê? 20 gramas de soluto para 100 gramas de água. Esse é o coeficiente de solubilidade, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, que tô botando aqui, ó, qual a quantidade máxima de sal de cozinha, tá? Que eu posso adicionar a 500 gramas de água, tá? E aí, a informação dada, o coeficiente de solubilidade é 36 gramas para cada 100 gramas de água. O que significa isso? Se eu tivesse 100 gramas de água, esses 100 gramas de água só consegue dissolver 36 de soluto, tá? Ou seja, se eu tivesse botasse 40 gramas de soluto, ele só vai conseguir dissolver aqueles 36, tá? Muito bem, mas nesse caso ele quer a quantidade máxima. Quando eu te der esse coeficiente de solubilidade assim, você já vai armar a regra de 3. Significa o quê? Que eu tenho 36 gramas de sal para quanto? 100 gramas de água. Tá? O coeficiente de solubilidade já é uma relaçãozinha de regra de 3 aqui, ó. Ou seja, eu já estou relacionando sal com água, que é o nosso solvente, né? Só que ele quer o quê? A quantidade máxima de sal que eu posso adicionar a 500 gramas de água. Então, esse 500 gramas de água vai ficar o quê? Embaixo aqui, né? E aqui
x. Tá bom? Fazendo a regrinha de 3 aqui, né? Vai ficar 100 vezes x, 36 vezes 500, depois divide por 100. Isso aqui vai dar, na resposta, 180 de sal. Tá bom? Ou seja, essa é a quantidade máxima que esses 500 gramas de água vai conseguir comportar. Tá bom? Ou seja, tá com 180, você vai continuar só vendo o que ali? A água e com o sal lá dissolvido, você não vai conseguir ver o sal. Se você adicionar mais que 180, vai formar corpo de fundo, vai formar um sólido lá embaixo, tá? E é isso que a gente vai começar a falar agora. A gente vai classificar as soluções a partir desse coeficiente de solubilidade. Vamos continuar aqui. Classificação de soluções, tá? Vão ter 4 classificações, eu botei 3 aqui. Daqui a pouco eu falo da última, que a última é meio que uma coisa à parte, que é a solução supersaturada. Primeiro aqui, ó, solução insaturada. Solução insaturada é o seguinte, é quando a relação entre soluto e solvente está menor que o coeficiente de solubilidade. O que isso significa, João? Imagina o seguinte, eu tenho um coeficiente de solubilidade de 30 gramas de soluto para 100 de água, tá? Aí eu tenho meus 100 gramas de água e eu adiciono 15 gramas de soluto. Significa o quê? Que eu adicionei pouco soluto e que a água conseguiu dissolver tudo, e se eu adicionar mais soluto, a água ainda vai conseguir dissolver. Tá? Ou seja, está abaixo do coeficiente de solubilidade. Lembra? O coeficiente de solubilidade é o quê? É quando a água está no limite. Ele não consegue mais dissolver mais nada. Tá? Se ela consegue dissolver ainda, é porque ela está insaturada. Esse é o termo. Tá? Então, muito bem. Então, atenção com isso. Ó. Menor que S, insaturada. Tá bom? Agora, solução saturada homogênea. Aí eu tenho o quê? Que ela está igual ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, ela está saturada. Saturada, a gente vai falar muito esse termo, é quando cheguei no coeficiente de solubilidade. Ou seja, o solvente ele não consegue mais dissolver mais nada. Qualquer pozinho, qualquer coisinha de soluto que vier lá, ele não vai mais dissolver. Tá bom? Quando ela é homogênea, é quando a gente chegou no limite, mas ainda não formou corpo de fundo. Não formou precipitado, tá? E aí, então, tá o quê? Igual ao nosso coeficiente de solubilidade, tá bom? No caso daquele do 30 gramas de soluto, 100 gramas de água, se eu tenho 100 gramas de água, adicionei 30, a água dissolveu os 30, se eu adicionar mais um pouquinho, corpo de fundo. E aí, quando forma corpo de fundo, saturada heterogênea. Heterogênea é o quê? É que eu consigo ver duas fases. Eu consigo ver a solução e eu consigo ver o quê? Sólido ali, tá? Então, nesse caso aqui, heterogênea é quando eu tenho o quê? Corpo de fundo. Ou precipitado, tá? Mas geralmente a gente fala mais corpo de fundo, tá? E aí, essa relação está acima do coeficiente de solubilidade, tá bom? Eu preparei aqui uma simulação aqui para vocês enxergarem isso, tá? Vamos lá. Ó, muito bem. Vamos ver aqui, vamos fazer aqui um exemplo de como transformar uma solução saturada, tá? Eu vou, primeiramente aqui, eu vou mudar aqui, tá vendo que tá suco em pó? Vou botar cloreto de sódio, sal de cozinha, tá? Vou botar aqui. Eu vou diminuir um pouco essa água aqui, ó. Tá vendo que o nível da água tá diminuindo? Vou botar um pouco menos. Aqui tá 500, 400, 300, 200. Eu vou botar 100, tá? 100 ml. Lembra que eu falei que a unidade do coeficiente de solubilidade é massa por 100 gramas de água? Então, aqui tem 100 ml de água, só que 100 ml de água é a mesma coisa que 100 gramas de água, tá? E agora eu vou sair tacando NaCl aqui. Vai ter uma hora que eu vou tacar tanto NaCl que vai aparecer ali, saturado, tá? Então, ó, por enquanto, ó, tô adicionando aqui sal de cozinha, ó. Adicionei um pouquinho. Isso aqui, por enquanto, é uma solução insaturada, tá? Você tá vendo formação de precipitado aqui? Não, né? Vamos continuar aqui, ó. Vou continuar adicionando. Ó, opa, saturado, tá? Se eu tivesse parado na hora que ele falou saturado, não ia ter formado nenhuma precipitação, nenhum salzinho, né? Só que aconteceu o quê? Que eu adicionei mais, né? Ou seja, agora é um saturado com precipitado, ou saturado com corpo de fundo. Se eu continuar atacando aqui NaCl, o que vai acontecer?
vai continuar formando mais sal ali, mais corpo de fundo. Não vai mais solubilizar mais nada do sal, tá? Agora vamos fazer o seguinte, imagina que eu adiciono água agora aqui. O que vai acontecer? Se eu estou adicionando mais solvente, ele vai conseguir dissolver mais soluto, né? A nossa expectativa é o quê? Que aquele corpo de fundo ali suma. Vamos ver? Vamos ver. Opa, sumiu, né? Tá? Mas agora, se eu evaporar, o que vai acontecer? A água vai sair, ó. Vou pintar aqui a evaporação, ó. Até formar um precipitado de novo. Opa, precipitou de novo, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Solução insaturada é quando eu posso adicionar soluto e a água continuar solubilizando ela. Tá? Água, o solvente, tá? Vai ter um momento que esse solvente não vai conseguir mais solubilizar aquele soluto. E aí ele fica saturado. Existe o saturado sem o corpo de fundo, ou seja, naquele exato momento onde ele está saturado, onde ele não consegue solubilizar mais nada. A partir do momento que você adicionou mais um pouco de sal, ele forma corpo de fundo, e aí é saturado com corpo de fundo, tá bom? Basicamente isso que eu quero que vocês entendam aqui. Muito bem. Faltou só uma classificação, né? Solução supersaturada, tá? O pessoal acha que solução supersaturada, às vezes, confunde com solução com corpo de fundo. Não. Solução supersaturada é outra coisa. O que significa solução supersaturada, tá? Primeiramente, é uma solução instável. Instável porque qualquer perturbação que você fizer nela, ela vai formar cristais, tá? Então também anota isso aqui, ó. Formação de cristais. Tá? Mas como ocorre essa formação de cristais? Imagina o seguinte. Geralmente, quando você aumenta a temperatura, a solubilidade também aumenta. A gente vai ver muito isso em curvas daqui a pouquinho, tá? Então é o seguinte, se você fizer um experimento com o mesmo sal, mesma quantidade de água, a 20 graus Celsius e a 80 graus Celsius, geralmente a 80 graus Celsius, o solvente vai conseguir dissolver mais o soluto, ou seja, o coeficiente de solubilidade dele aumenta quando a temperatura estiver mais alta, ou seja, eu consigo dissolver mais o soluto, tá? Então imagina o seguinte, aqui eu botei um exemplo aqui, eu tenho uma solução de 70 graus Celsius saturada, ou seja, tem sal pra caramba aqui, porque a temperatura está alta. E se está saturada, tem sal ali dentro dissolvido, só que você não está conseguindo enxergar, né? E aí, conforme eu deixar essa solução na nossa temperatura ambiente, ela vai o quê? Resfriando lentamente. Imagina, sei lá, deixa 1 hora ela lá quieta lá, né? Aí depois disso ela voltou para 25 graus Celsius, tá? Só que se você olhar para a solução, na teoria, como diminuir a temperatura, teria que o quê? Formar precipitado aqui, né? Porque a 25 graus o coeficiente de solubilidade dele está menor. Só que se você olhar, parece que ele está intacto, parece que está homogêneo ainda, né? Mas não, parece que meio que o solvente ele está doido para se livrar do soluto, mas ele não está faltando o quê? Alguma coisa para ele acordar, para ele o quê? Mandar soluto para o corpo de fundo, tá? E aí que a gente fala de perturbação, tá bom? Perturbação é o quê? É tipo pegar o copinho e dar um tec, né? Um estalo assim no vidro. Aí o solvente acorda e aí ele vai cristalizar. Mesma coisa se eu adicionar um pouquinho mais de sal. Aí ele vai acordar. Opa, tem muito sal aqui. E aí ele cristaliza. Isso aqui é como se fosse um cristal, tá, gente? Eu vou botar a imagem aqui de um exemplo aqui de solução supersaturada, como é que fica, tá? Por exemplo, formação de gelo seco é muito isso, solução supersaturada, tá? Eu vou botar também aqui, ó, na descrição, não vai estar aqui na tela do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, um link do YouTube do Manual do Mundo, ele fazendo essa experiência, mostrando a formação de cristal, muito maneiro. E o vídeo é curtinho, é 2, 3 minutos, tá? Enfim, solução supersaturada é apenas isso. A relação vai ser maior que o coeficiente de solubilidade, né? Só que a diferença é o seguinte, que ela não vai formar corpo de fundo. Ela vai estar instável, vai ter mais soluto que devia, só que a gente meio que enganou o solvente. Apenas isso, tá? Vamos continuar agora com curvas. Curvas de solubilidade, tá, gente? A gente vai fazer muito exercício com curva de solubilidade, tá? O que importa pra gente aqui, primeira coisa, eu falei isso mais anteriormente, o quê? A solubilidade, ou seja, o coeficiente de solubilidade, ele depende da temperatura. Quando eu altero a temperatura, esse coeficiente de solubilidade pode aumentar ou diminuir.
Geralmente ele aumenta, tá? Mas pode também diminuir, tá? Por exemplo, primeiro caso aqui, ó. Conforme eu estou aumentando a sua solubilidade, você também está aumentando a temperatura, não é? Aqui, ó. Eu estou indo crescendo, os dois estão juntos. Temperatura aumentou, solubilidade também aumentou, não é? Isso, quando ocorre, a gente chama de dissolução endotérmica, tá? Endo para dentro, tá? Então significa que eu estou absorvendo calor, tá bom? A gente vai falar muito sobre endotérmica e exotérmica quando a gente chegar em termoquímica, tá? Enfim, então o que eu quero é que vocês entendam isso. Se eu estou aumentando a temperatura, eu não estou dando mais energia, tá? Pensa o seguinte, aumentei a temperatura, mais energia no meio. E a solubilidade está aumentando, não está? Então ele está absorvendo aquela energia, entendeu? Aquela energia que eu estou proporcionando, tá? Exemplo disso, bala house, bala mentol, aquelas balas de menta, são processos o quê? Endotérmicos, tá? Ele absorve energia, aí você fica com aquela sensação geladinha na boca, né? Porque ele absorveu a energia, né? Agora, segundo caso, conforme eu aumento a temperatura, a solubilidade dele diminui. Nesse caso é dissolução exotérmica, exo para fora. Pensa em êxodo, né? Êxodo rural, lembra de geografia? Êxodo para fora. Isso significa o quê? Se eu estou aumentando a temperatura, eu estou expulsando o calor nesse caso aqui, né? Então, eu estou liberando esse calor, tá? Exemplos muito disso, mistura de água com álcool. Você mistura água com álcool, se você misturasse assim, e você botasse a mão assim no frasquinho onde você está misturando, fica quente, tá? Significa que ele está o quê? Expulsando o calor. Ele está indo para a vizinhança, que a gente fala, tá? Então, esses são dois casos de curva de solubilidade. Tem um terceiro caso na tua apostila, eu vou botar a fotinho aqui embaixo, que é quando você tem uma inflexão, tá? Ou seja, é porque você tem dois processos ali. Você tem uma reação, aí ele começa aumentando e depois diminuindo, ou o contrário, tá? Aí a gente vai ver algumas coisas assim em exercício, mas não se preocupa muito com isso não, tá? Última parte, vamos falar da relação entre essas curvinhas aqui. Eu posso até colocar aqui, mas não vou colocar, não. Vou apagar o quadro aqui, peraí. Vamos relacionar aqui, quando eu te der o gráfico, com a questão das curvas e a saturação, tá bom? Seguinte, aqui, nesses pontos aqui, ó, tá? É onde ele te diz qual é o coeficiente de solubilidade na certa temperatura. Então, por exemplo, eu marco esse ponto aqui como ponto A, tá? Vou marcar de vermelho aqui. Imagina que aqui é 50 graus Celsius. E aqui está 30. Significa o quê? Que a 50 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é o quê? O coeficiente de solubilidade, que é o S, vai ser 30 gramas de soluto por 100 gramas de água. Tá bom? É isso que o gráfico vai te dizer. Vai ter um monte de problema disso, tá? Você vai ver relacionar a temperatura e o coeficiente de solubilidade, onde ele bater na curva. Entendeu? Nesse ponto A aqui, como ele está em cima da curva aqui, significa que ele está o quê? Saturado. É uma solução saturada, tá bom? Se eu colocasse um ponto aqui em cima, ponto B, ele não está acima da saturada, ele está comportando mais soluto do que deveria, né? Porque está acima da curva de solubilidade. Significa que nesse ponto B ela é super saturada. E se eu colocar um ponto C aqui, embaixo da curva? Ou seja, significa que se eu adicionar mais soluto, eu ainda não cheguei no coeficiente de solubilidade, né? Ou seja, ela é insaturada. Então, lembre-se disso, tá? Você marcar o exercício matando os pontos e relacionando com a curva. Se estiver acima é supersaturada, se estiver na curva é saturada, se estiver embaixo é insaturada, tá bom? Ó, exercícios, vou botar aqui os exercícios que vocês têm que fazer, tá? Vai estar no outro vídeo. Tentem fazer antes de ver eu fazendo, tá? Tentem fazer sozinho, tá? Um abraço a todos, valeu!